Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estou hoje aqui para entrarmos em mais um assunto, que posso dizer assim que pode chocar alguns irmãos. Então hoje nós iremos conversar um pouco sobre é vergonha ser um fariseu? Ô, Cláudia, a senhora manda duas águas para aqui para Meus casa? queridos, o que eu tenho a falar aqui é algo que muita gente já está acostumado a, por assim dizer, usar o termo fariseu como um xingamento, né? O que é o farisaísmo? O farisaísmo, ele nada mais é do que uma prática dentro do próprio judaísmo. Ou seja, farisaísmo, em resumo, é judaísmo. Só que a diferença entre os fariseus e os judeus ortodoxos posso dizer assim, é pouca. Certo? Então, ser fariseu é motivo de vergonha? Não digo ser motivo de vergonha, mas é motivo de rejeição. Por quê? Uma vez que você vem para o âmbito farisaico das escrituras, as pessoas, por ser um choque de cultura muito forte, não querem saber de dar ouvidos às coisas que você fala. O farisaísmo, ele é mais baseado dentro do judaísmo. Porém, o farisaísmo que recebe o título de servos de Cristo, dá-se o nome de judaísmo messiânico. E é esse judaísmo a qual nós seguimos. Então, ser fariseu não é motivo de vergonha, mas é motivo de ser rejeitado. As pessoas dizem, isso é uma vida muito regrada, muito pesada, muito difícil. Por quê? Existem regras de alimentação, existem regras de conduta, mostrando assim às pessoas a forma correta de se agir. Em outras palavras, quem decide ser um judeu messiânico, nesse caso um seguidor da teologia dos fariseus, esse vai ter que mudar a sua vida de forma drástica. Mudar o seu estilo de alimentação, mudar o seu estilo de conduta, mudar tudo. Então, o farisaísmo, ele não obriga as pessoas a fazerem isso, pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele se considerou fariseu. É isso que as pessoas não sabem, Ele disse ser fariseu. E nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. Ser fariseu era algo que o próprio apóstolo Paulo era. Ele também disse ser judeu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 2 e 3, ele declarou ser judeu, nascido em Tarso da Cilícia, cidadão romano. Ou seja, o apóstolo Paulo disse ser um judeu fariseu. Imediatamente, ao ele se declarar como um judeu fariseu, ele era um judeu fariseu que acreditava em Cristo. Olha que coisa interessante. Um judeu fariseu que acreditava em Cristo. Qual é a semelhança do farisaísmo e do cristianismo de hoje? Bem, os fariseus, eles aceitam a ressurreição dos mortos e a existência de anjos. Sem falar ainda que nós também acreditamos na vida pós-morte. Não como as pessoas acreditam, mas temos também aí uma certeza de vida pós-morte. Então,
as escrituras, elas são bem claras quando se referem aos fariseus. Ser fariseu não é motivo de vergonha, mas é motivo de rejeição. Por quê? Porque a igreja da atualidade tem feito em todos os momentos dizer que fariseu é hipócrita. Dizer que todo fariseu é hipócrita. Bom, vamos então levar por esse lado e vermos um pouquinho da história. Quando paramos para ler um pouco sobre a história do fariseu Gamaliel, né, a gente vai ver ali que ele defendeu os discípulos. Ele estava ali defendendo os discípulos contra ciladas que os sacerdotes estavam fazendo. E ele aconselhou todos os sacerdotes do templo a terem cautela. Então, ele era fariseu, e nós vemos essa história em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Então, Gamaliel, ele foi um homem estudioso das Escrituras, que não mediu esforços para manter de pé a tradição farisaica. Essa tradição, ela está viva até hoje, porém não com o nome farisaísmo. Os ensinos dos fariseus estão vivos até hoje, porém não com o nome de farisaísmo. Esses ensinos farisaicos, eles estão vivos, mas recebem hoje o título de judaísmo messiânico. Por que judaísmo messiânico? É uma classe de judaísmo, da religião judaica, que é você viver a sua vida de modo como um judeu, mas acreditando em Cristo, colocando sempre as Escrituras como regra de fé e prática. Não é algo que se fica apenas no papel, mas as Escrituras, elas ficam nas nossas atitudes. Entende? Então, o farisaísmo bíblico hoje, ele teve o seu nome mudado, né? O nome hoje não é mais farisaísmo, não é mais fariseu. O nome hoje é judeu messiânico. Ok? Então, assim, o judaísmo messiânico, ele segue essa linha, a linha dos fariseus. Cremos na ressurreição dos mortos, cremos também em existência de anjos. Então, assim, a linhagem farisaica, ela foi seguida por Cristo e pelos apóstolos. Como eu mostrei aqui, né, o apóstolo Paulo se identificou como sendo fariseu. Então, assim, ser fariseu não é motivo de vergonha, é motivo de rejeição. Porque uma vez que você segue a linha farisaica de interpretação, as pessoas estão muito mais acostumadas a viverem uma religião. Por esse motivo, por quererem viver uma religião, que não dão ouvidos às coisas que você fala. O farisaísmo é resumidamente isso. As pessoas não dão ouvidos porque a vida de um fariseu é uma vida muito regrada, muito cheia de regras. Entende? Por esse motivo, o título fariseu virou motivo de chacota. Virou motivo de chacota no meio da sociedade. E quem foi que criou toda essa chacota no meio da sociedade usando o título fariseu? A própria igreja cristã. Por incrível que pareça. Essa situação, esses xingamentos tiveram origem dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a igreja cristã que ela vai disseminando a raiva contra os judeus. As pessoas não conseguem entender, né, que essa situação é bastante complicada, porque uma vez que você vive como fariseu, você dificilmente vai alcançar apoio, onde em uma cidade que você está, a maioria esmagadora não segue a sua linha de raciocínio. Então isso dificulta bastante a vida de um fariseu em uma cidade assim.
Entende? Então, levando por esse lado, muitas pessoas, quando conhecem nosso âmbito aqui, preferem muito mais viver uma doutrina religiosa porque é mais fácil. Não é preciso tantas regras, não é preciso tantas coisas. Aí, de acordo com a mente da própria pessoa, ela pensa, só tenho que acreditar em Cristo e vai tudo bem. Não é dessa forma. Nós, aqui em Bimirim, judeus messiânicos, seguidores da teologia dos fariseus, não ensinamos de hipótese alguma que seja errado você, por assim dizer, não você obedecer. Por quê? As pessoas pensam que só basta crer. Só basta crer. Não é dessa forma. Não é só crer. As escrituras não deixam claro para você só crer. Você precisa praticar. Entende? Então ser fariseu é justamente buscar ser santo. O cristianismo, ele até tenta ter uma certa santidade, né? Mas ele falha em alguns pontos. Por que eu digo isso? Simples. Apenas porque atacam veementemente os fariseus. Entende? Para a igreja, nós, seguidores do judaísmo, somos malditos. Para vocês terem ideia, seguidores do judaísmo são malditos, de acordo com a própria igreja. E isso eles usam doutrinas religiosas para querer nos atacar. Por quê? É tipo antissemitismo disfarçado de religião. Tem algumas pessoas que são mais abertas, dizem eu odeio o judeu e acabou. Já tem mais pessoas que usam a doutrina religiosa para atacar judeus. Porque geralmente essas pessoas que são mais abertas, elas são sujeitas a, por assim dizer, a pena, né? A pagar uma pena por discriminação religiosa. Então, assim, essas pessoas que são mais ocultas, usando questões de religião, usando fé religiosa, né, elas já são isentas de pagarem uma pena, pagarem um processo, algo desse tipo. Mas isso continua sendo rejeição da mesma forma. Então, o judaísmo messiânico, ele é seguidor do ensino dos fariseus, certo? E fazemos aquilo que as escrituras nos mandam ser feito. Procuramos observar as festas judaicas na medida do possível, ok? Na medida do possível. Guardamos o sábado. Não cremos no Espírito Santo como a igreja crê. Cremos de forma diferente, ok? Então, assim, o judaísmo messiânico, ele rejeita várias doutrinas da igreja cristã. Entre elas está o ensinamento de que Cristo, ao obedecer à lei, veio anular a lei e nos tirar a obrigação de observá-la. Rejeitamos esse ensinamento de forma veemente. Outra coisa que também rejeitamos é o ensino da Santíssima Trindade. Nenhum judeu messiânico que tenha aprendido em uma sinagoga aceita a doutrina da Santíssima Trindade. Nenhum. Outra coisa também que nós fazemos é que nós temos leis alimentares que guiam nosso estilo de dieta, guiam nossa dieta em todas as áreas de nossas vidas, e ainda também somos observadores do sábado. Não como a igreja adventista. Fazemos de forma diferente. Ok? Então, assim, o farisaísmo bíblico, ele é algo que ele visa andar de acordo com as escrituras. E por conta de toda essa rigorosidade, ser fariseu é conhecido no meio cristão como ser legalista. Sendo que, na verdade, o que é ser um legalista? Ser legalista é você obrigar
as pessoas a fazerem o que você faz. O farisaísmo não faz isso. O farisaísmo deixa qualquer pessoa que quiser vir a nós à vontade para querer ou não viver como nós. Quem quiser vir congregar conosco irá aprender as doutrinas farisaicas, vai aprender aquilo que tem que ser aprendido dentro das Escrituras de acordo com a linhagem judaica. Pois é isso que a Bíblia é, um livro estritamente judaico. Okay? Então, a partir do momento que alguém vem até nós para congregar conosco, nos visitar na nossa congregação, nós não obrigamos ninguém a guardar sábado, a observar leis alimentares, a observar as festas judaicas. Não obrigamos ninguém a nada disso. A pessoa vem, quando ela sentir o desejo, rapaz, o negócio é tão bonito que eu quero isso para a minha vida. Quando ela sentir o desejo colocado lá dentro por Deus, então ela vai começar a fazer. Mas quem quiser vir simplesmente aprender, nós aceitamos também. Farisaísmo legalista é esse farisaísmo que quer obrigar as pessoas a fazerem. Já o farisaísmo flexível, né, que foi o farisaísmo de Paulo, é isso que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, que o apóstolo Paulo disse que para que os não-judeus pudessem começar a ter comunhão com os judeus, deveriam somente fazer 4 coisas essenciais, né? Não praticar fornicação, né? Impureza sexual, não comer sangue, e mais 2 coisas. Se você for parar para ler lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, você verá as coisas que o apóstolo diz para que os não-judeus começassem a fazer para ter comunhão com os judeus. Então, assim, o ensino apostólico para os não-judeus são apenas 4. Mas Paulo, ele disse o seguinte, você quer aprender, isso foi Tiago quem falou aqui no Concílio de Jerusalém, se eles quiserem aprender mais, se for parar para ler lá o versículo 21, porque somente 4 mandamentos foram dados aos não-judeus? Porque naquele período existia sinagogas onde Moisés era lido todos os sábados. Em outras palavras, por que eles deram somente 4? Porque se os não-judeus quisessem crescer ainda mais, eles poderiam crescer assistindo aos cultos na sinagoga, sabe? Todos os sábados. Então, assim, os 4 mandamentos apostólicos para os não-judeus são apenas esses aqui, ó. Abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza sexual. Ou seja, se você obedece a esses 4 mandamentos, você está obedecendo aos mandamentos iniciais que os apóstolos entregam para você. Porém, se você quiser aprender mais, de acordo com o próprio Tiago no versículo 21, você pode. Rapaz, eu vejo o estilo de vida deles um negócio tão bonito. Eu quero isso para a minha vida também. Algum de nós vai obrigar se você vier nos visitar aqui? De forma nenhuma. Aqui você vai chegar, vai aprender o quanto você quiser. E o melhor, não vai pagar nada. Sabe? Então, olhe, ser fariseu não é, em hipótese alguma, uma vergonha. É motivo de ser rejeitado. Isso sim. Você recebe rejeição, recebe, por assim dizer, entre aspas, marginalização no âmbito religioso. Né? Você é como se fosse tido como um monstro no âmbito religioso, simplesmente por decidir ser um fariseu. Então é isso que as pessoas não entendem sobre o que é ser um fariseu. Ser fariseu não é algo vergonhoso. Ser fariseu é algo que o próprio Cristo era. Então o farisaísmo bíblico, ele está ali enraizado nas Escrituras. É impossível você ler as Escrituras e retirar o farisaísmo de fora delas. Ok? Então, os fariseus, eles eram estudantes das leis de Moisés, dos escritos e dos profetas. Todos os ensinos dos fariseus foram aprovados por Cristo. Ensinos bíblicos. Todos os seus ensinos bíblicos
foram aprovados por Cristo. Então, levando por esse âmbito, por esse lado, vamos ver que ser um fariseu é andar naquilo que Cristo aprovou. Se Cristo aprovou a teologia dos fariseus em Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 3, em que ele vai dizer: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Isso é Cristo falando. Todas as coisas que eles vos mandar fazer e observar, fazei e observai, mas não andeis em conformidade com suas obras, pois ensinam e não praticam. Ou seja, você viver como fariseu é você viver da forma como Cristo quer que você viva. Não é você viver da forma como a igreja quer que você viva. Não. Ser fariseu é andar naquilo que Cristo aprova, nos mandamentos, nas leis que Deus entregou a Moisés. De todas as igrejas cristãs, a igreja que mais se aproxima do farisaísmo em questão de obediência às leis é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa sim se aproxima da obediência às leis em questão do farisaísmo em questão de obediência. Ok? Claro que ali não há doutrinas as quais os fariseus não aceitam, e também a maior parte das igrejas cristãs, mas o ponto é, na questão da obediência, eles estão sim agindo como fariseus. Não hipócritas, como as pessoas querem usar, mas fariseus sinceros, como existia no período de Cristo. E um deles era Gamaliel. Um dos fariseus sinceros era Gamaliel, que foi professor do apóstolo Paulo. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.